né? 86 anos de idade, a irmã 87, a irmã Alice também. Da mulher a gente não fala a idade, né? Mas louvar a Deus pela vida desse casal, né? Que tem uma presença muito forte na minha vida, na minha família. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Josinho, de Manicinha e toda a sua família. Eu louvo ao Senhor. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não se detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Vencerás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contemple agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos, e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Amém, glória a Jesus. Quero dar a oportunidade ao presbítero Lino, nosso primeiro co-pastor, para apresentar os irmãos que estão aqui prestigiando e participando deste culto de gratidão a Deus pela vida dos servos do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Noite de festa, de celebração pelo aniversário do pastor Josinho, o aniversário da irmã Eunice e o aniversário de casamento, né, pastor? Quantos anos de aniversário de casamento? 63, que glória, né? Que maravilha, né? Parabéns, viu? Para você, Deus abençoe, Deus continue abençoando. Glória a Deus. Vamos apresentar os amados. Queremos começar pela Esquina do Brasil, Congregação Esquina do Brasil, presbítero Tony. Quem é da Esquina do Brasil? Faz assim, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Bom Jardim, auxiliar de trabalho, irmão Manel Pereira. Bandeira. Sim, cadê os irmãos? Ali. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nova Jerusalém, auxiliar de trabalho, irmão Daniel. Cadê a Nova Jerusalém? Deus abençoe. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Vamos dizer para estas congregações da sede. Muito bem, pastor. Da sede.
Sejam bem-vindos também. Vamos logo dar boas-vindas a essas congregações, né, incluindo a sede. Vamos dizer assim, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os amigos que ainda não são crentes, ainda não professam a mesma fé que nós, faz assim com a mão. Cadê? Tem alguém que não é crente ainda? Os convidados da família do pastor Josino, Deus te abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queremos agora apresentar os irmãos da família do pastor Josino, o pastor Janilson. Glória a Deus. Eu queria que o senhor falasse o nome das pessoas aí que estão com o senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Tem muita gente da nossa família aqui, mas estão faltando alguns, né? Zé Luiz, que conhece muito bem este povo, que muito trabalhou aqui nessa cidade, não pôde estar aqui com o Verônica, mas nós louvamos a Deus também pela vida dele. O Daniel, que é o mais novo, também não pôde estar aqui, mas graças a Deus que estamos aqui com a presença de Jailson, de Edmilson, Bagmar, Fátima, Belquice, e parte da nossa família está aqui representada, e nós queremos Jane, né? Jane mora aqui, né? Jane mora aqui e é uma grande companheira para o pastor Josino, para a mãe Eunice. Nós louvamos a Deus pela vida dela também. Convido o pastor Josino para ficar de pé, por favor. Vamos, Igreja do Senhor, aqui em Touros, e todos que estão presentes, vamos dizer para o pastor Josino e toda a sua família, vamos dizer assim: Deus continue te abençoando. Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado. Pastor Samuel. Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos dar oportunidade àqueles irmãos que vão fazer uso da palavra, que conviveram e ainda convivem aqui com o pastor Josino e a sua família, que tiveram o privilégio de participar da sua gestão à frente da supervisão do campo e da direção da Assembleia de Deus aqui na cidade de Touros, durante 7 anos do seu ministério, da sua vida, e conhecem mais de perto o pastor Josino, não somente no ministério, mas nas suas atividades aqui no campo. Eu quero convidar o pastor Raimundo Santos, que foi companheiro dele também, supervisor deste campo, meu Deus. e ele pode dizer alguma coisa da sua amizade, da sua vivência com o pastor Josino. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, mais uma vez, com muita alegria, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui esta noite, no aniversário do pastor Josino, da irmã Nicinha, e também aniversário de casamento. Eu louvo a Deus pela vida desse casal, pastor Josino, irmã Nicinha e sua família, porque até aqui o Senhor tem cuidado deles. Tem atravessado muitas lutas, muitas dificuldades, mas sempre Comida é assim. certo de uma coisa, que Deus tem cuidado. Louvado seja Deus. Hoje não é noite de pregar, porque há vários irmãos que têm que dar a sua saudação. Aleluia. E eu aprendi logo cedo que uma saudação tem um pequeno, não é uma pregação. Porque tem gente que não sabe separar uma coisa da outra. Mas eu quero louvar a Deus e dizer para os irmãos que na nossa trajetória ministerial eu tive a honra
e substituir o pastor Josino uma vez e ser substituído por ele 2 vezes. E para mim, substituir e ser substituído pelo pastor Josino é motivo de alegria e de satisfação. Uma honra. E eu digo aos irmãos que nunca houve, pastor Samuel, nada que viesse atrapalhar a nossa amizade. Pastor Josino sabe disso. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me substituiu em pendências e eu substituí ele em Ipanema. E pastor Josino e a irmã Licinha, por onde passava ou passaram, inclusive em Ipanema, eles eram muito queridos. Era um casal muito querido. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, pronto, Jesus, o que eu vou fazer para conquistar esse povo? São muito queridos, pastor Josino, é muito bem o pastor Josino, mas Deus me deu graça, me deu estratégias, e logo, bem que o povo queria o pastor Josino, estava querendo a mim também. De maneira que eu fui pastor em Ipanema 2 vezes. Glória a Deus. E eu me lembro que na nossa chegada em Ipanema, a mocidade prontificou-se para ajudar a irmã Dadinha e foram para o quarto ver como era que Dadinha queria que arrumasse a cama, o guarda-roupa, o penteador, que naquele tempo tinha penteador, né? Ou penteadeira, ou não tem mais, né? E eu percebi que estava havendo um problemazinho entre elas. A irmã Licinha botava a cama dela assim, o guarda-roupa era assim. Agora essa que chegou agora, não sei como é que vai ser. Aí eu entendi, ia passando, aí fui lá dentro, disse, Dadinha, tem um problemazinho ali para tu resolver. Aí contei ela a história. Aí tu diz o seguinte, irmãos, moças, como era arrumada as coisas de Manicinha aqui? Ela disse, a cama era aqui, o guarda-roupa era aqui, o penteador aqui. Aí tu diz assim, ó, do jeito que eram as coisas de Manicinha arrumadinha. E ela foi, e a partir daquilo ali a gente ganhou o povo. Começamos a ganhar o povo. Deus nos deu essa estratégia. Viu, irmãos? E eu, todos os cultos, achava um motivo para falar bem do pastor Josino. Aí o povo começou a querer me amar como amava o pastor Josino. Então, amados, às vezes, na nossa trajetória ministerial, Tony, você que é obreiro, Daniel e todos os demais, a falta de experiência, de habilidade, de maturidade, vocês aprendam isso, faz empananar as coisas, mas peça a Deus estratégia e habilidade. Então eu louvo a Deus porque estou aqui participando dessa festa tão bonita. Louvado seja Deus. E eu quero, em nome da minha família, dar um abraço no pastor Josino e pedir a irmã Dadinha para dar um abraço na irmã Licinha, carinhosamente como é conhecida. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Graças a Deus por esta amizade construída, né, irmãos? No exercício ministerial, com ética, com respeito, com consideração, e é assim que o obreiro deve se conduzir. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós queremos ouvir nosso irmão
João Coutinho está ali, ele gosta de cantar. Vamos dar a oportunidade a ele também para louvar ao Senhor. Glória a Jesus. E os obreiros que aqui também estão presentes, conviveram aqui na sede com o nosso pastor Josino. Eles vão ter oportunidade também de dar uma pequena saudação, como disse o pastor Raimundo Santos, né? Às vezes a gente ensina, irmão, é para orar, aí o irmão vai pregar, para depois disso, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou orar. Mas ordem é ordem. Quando a gente diz orar, é para orar, não tem que fazer mais. Se for para saudar, para dar saudação. Se for para cantar, é para cantar, né? É assim que a gente ensina os obreiros. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, né, que Ele merece toda a honra e toda a glória e todo louvor. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir esse mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, já não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão. Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitude gentil tomaste-me nos braços teus. E agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir esse mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão. Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitude gentil tomaste-me nos braços teus. E agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Pastor, eis o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão. Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitude gentil
agora, por fim, sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. E agora, por fim, sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Aleluia, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e parabéns, pastor Josino e a sua esposa, por esse dia. Amém. Muito bem, sem perda de tempo, quero convidar para dar uma saudação nosso irmão Daniel, dirigente aqui da congregação de Nova Jerusalém. Glória a Jesus. Com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui participando dessa festa, né? De gratidão a Deus, o nosso querido pastor Josino, a sua esposa, a irmã Eunice, o qual, quando passou aqui, cuidou e zelou de mim, né? Glória a Jesus, ele chegou, eu estava ali na congregação Novo Horizonte, fui ali, me colocou ali também na congregação do Bom Jardim, no departamento de missão. E eu tenho muito que agradecer a Deus pela sua vida, pastor Josino, pela vida da sua esposa e da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero apenas deixar um versículo aqui para a sua meditação, sua e da sua esposa. O Salmo 23 e versículo de número 6, que diz assim: certamente que a bondade, pastor Josino, do Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor lhe seguirão todos os dias da sua vida, e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Eu só tenho de agradecer a Deus pela sua vida, a sua esposa, e ao Senhor também. Muito obrigado. Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Meus irmãos, queremos também registrar a presença da nossa irmã Rosário, que acaba de chegar. Fica de pé, irmã Rosário, pode ser que tenha alguém que não me conheça ainda. Os irmãos querem receber a nossa irmã Rosário. Bem-vinda, vamos dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Caísa, gostaria que a irmã Caísa cantasse um hino de louvor a pedido aqui da família. Onde está a irmã Caísa? Está aí? Muito bem, a irmã Caísa vai louvar com o hino. Em seguida, nosso irmão Tony também vai, dirigente ali da esquina do Brasil, vai dar uma saudação aqui, citando os feitos também do pastor Josino, ele que conviveu também durante esse período aqui da gestão do pastor Josino e ainda convive hoje e vai ter a sua oportunidade. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estou feliz nessa noite, embora sendo devedora, né, a irmã Eunice, por visitá-la mais, mas louvo a Deus, porque o Senhor é bom e faz grandes coisas no meio do seu povo. Na gestão do pastor Josino, eu pude ajudar a ele, né, sendo a extensão do braço, na regência do conjunto durante 5 anos. Ele confiou a mim e eu louvo a Deus por isso, né? Porque Deus é bom. Vamos louvar a Deus. Yeah.
Josino, toda a sua família, porque para quem não sabe, o pastor Josino faz parte da história da minha família, da raiz do evangelho na minha família. No ano de 63, segundo ele, meu bisavô se converteu, ele foi que levava a escola bíblica para meu bisavô, né? E louvado seja Deus que ele tinha essa coragem. Ele conta que ia de bicicleta, porque às vezes as pessoas só vê o que a gente tem hoje, né? E não vê o início, né? E o pastor Josino, ele conta que ia a pé, ia de bicicleta, levar o evangelho, e a raiz do evangelho foi implantada na minha família. Estou aqui hoje, louvando ao Senhor pela sua vida, pastor Josino. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos amados, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Josino, da evangelista de todos, e dizer que quase que o pastor Josino fez o meu casamento. Ele, um homem de Deus, fez também, o pastor Jonas Antônio dos Santos, mas eu e Fátima, minha esposa, a gente lembra desse, foi o pastor chegando, né, havendo o casamento, dia 27 de março de 2010. O pastor chega em 2010, cidade de Touros, e para nós foi um presente, esse casal, 7 anos pastoreado, e aprendemos demais, e ainda estou aprendendo com ele, na sua humildade, simplicidade, o seu jeito. Teve uma vez que a gente chegou com um problema muito sério de uma congregação, e ele ficou, através da sua mansidão, eu saí de lá, eu e Fátima, um problema resolvido abaixo de Deus, só pela sua postura, só pelo seu comportamento, pois a visão pastoral ela vai mais ampla. E também eu louvo a Deus por ele ter acreditado na nossa pequenez, e foi o pastor que ele disse: Tony, tu vai tomar posse ali no Bom Jardim. Depois nos colocou na esquina do Brasil, e é um privilégio ter representado ele, né, com ação pastoral ali, a nossa humildade. Então eu fico feliz por este homem de Deus. Ainda está, tanto ele como o pastor Raimundo dos Santos, pastor Jonas, também jubilado, mas são homens que deixam o ministério do pastor Samuel mais fortalecido, pois eu costumo dizer, não é toda igreja que tem 3 pastores como aos lados do pastor supervisor do campo. É um privilégio muito grande. Então a igreja de Touros só tem a ganhar, só temos a ganhar. E pela vida de Zé Luiz, irmãos, ele, como o nosso irmão Janilson já citou aqui, pastor Janilson, o irmão Zé Luiz também tem uma parcela muito boa, e eu também aprendi muito com o Zé Luiz, daquele jeito dele, simples, aquela alegria. Às vezes vinha com um problema sério para ele, um abacaxi, e ele ali sorria, me abraçava. E eu quero desde já agradecer, deixar um versículo para o nosso pastor Josino Maciel Bezerra, em Provérbios 13:20, que diz: anda com os sábios e serás sábio. Então eu quero continuar andando com esses homens aqui, irmão, pois a gente só temos a aprender. Para terminar, eu lembro de um fato curioso que aconteceu após um culto. Fomos chamados ali para o Novo Horizonte. Tinha uma pessoa endemoniada, e chegaram o pastor Josino para a gente ir lá, e ele me chamou. O rapaz saiu, irmãos, só de cueca, quebrando tudo dentro de casa, lá no Novo Horizonte. E aí eu disse: meu Deus, e agora, Jesus? Chega aqui. E o rapaz lá, tomado pelos demônios, disse: me solte, que eu quero ter uma conversa com esse senhor aí. E o pastor Josino Maciel, irmãos, eu admirei demais a postura, a autoridade que Deus deu a ele. O pastor Josino disse: pode soltar aí, deixa ele vir. E quando ele veio, aquele moço cheio de demônios, só com a parte íntima do corpo, e o pastor Josino começou a cantar aquele hino, se eu não me engano é o 491, no teu sangue há poder, força e vigor. Se não me engano é o 491.
E ali o jovem foi se acalmando, e o pastor ministrou uma autoridade no nome de Jesus, e o jovem, o demônio foi expulso, e o nome de Deus foi glorificado. Então, irmãos, só temos a aprender. Pastor Josinho calado, ele, para nós obreiros novos, como eu, que sou uma criança, a gente aprende muito com ele calado. Já é, como que no bom sentido, uma surra que eu aprendo cada dia com esses homens de Deus. Eles calados têm muito a nos ensinar. Então a Bíblia diz: anda com os sábios e tu serás sábio. Muito obrigado, meu pastor Samuel Renovado de Lima. Que Deus continue abençoando o senhor. Glória a Deus. Nosso irmão Manel também, representando ali o Bom Jardim, vai dar a sua saudação neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Me lembrei de Jesus e Jeremias. Não digas que é uma criança. Não digas que é uma criança. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar um versículo para o pastor Josino, sua esposa, sua família, né? Em nome de toda a congregação do Bom Jardim. Provérbios capítulo 3 e o versículo 16. Aumento de dias há na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Deus abençoe o pastor Josino. Foi um prazer também sempre estar servindo o Senhor ali, né? Na congregação, na igreja, sede. E também me lembro quando o Bom Jardim deu um problema, o Senhor cedeu aqui a casa, assim que o pastor Gerson pediu. O Senhor permitiu e Deus honrou. E foi grandes coisas que Deus fez. Deus abençoe. Aleluia. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, quero dar oportunidade à família do pastor Josino para também manifestar a sua gratidão a Deus aqui perante todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode dar a palavra, irmão João? Não? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Motivo de grande alegria estar aqui nessa noite. E eu confesso que quando os irmãos chegaram com as cadeiras, nós começamos a arrumar aqui nos corredores. Aí eu disse: mas que povo para ter fé. Olha a arruma de cadeira que esse povo trouxe. Mas não é que está faltando cadeira já. Aleluia. Mas isso, irmãos, é o cumprimento do Salmo 128 na vida do pastor Josinho. Né? 87 anos de idade, completados no dia 15 de março. Dona Eunice está maravilhosa hoje, está muito linda. Fazia tempo que eu não via a Dona Eunice tão linda, viu? 82 anos completados ontem. Aleluia. E daqui a mais alguns dias, 63 anos de casados. Glória a Deus. Será que eles têm motivo para agradecer a Deus? Pois nós, os familiares, será que temos motivos para agradecer ao Senhor? Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Deus, ele tem sido muito bondoso para conosco, né? Deus, ele tem sido extraordinariamente bom com a nossa família. Louvo ao Senhor pela vida de todos os meus familiares, os que estão presentes. Eu queria que ficasse de pé todos os familiares, por gentileza. Fica de pé, né? Você também é familiar. Muito bem, graças a Deus. Eu já disse que Zé Luiz não pôde estar, Daniel não pôde estar com suas famílias, mas nós também louvamos a Deus pela vida deles. Podem sentar. Dagmar, Ednilson, Jailson, Fátima, Belquice, Jane. Agradecemos ao Senhor por podermos... Verdade, os netos estão lá dentro, né? Diogo deve estar por aí, que eu vi Diogo. Ana está por aí, Jair também está por aí, eu sei que eles estão por aí em algum lugar. Tem os bisnetos também, né? Que já
alegra o coração do pastor Josinho, da irmã Eunice, né? E nós somos muito agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Dona Eunice está um pouquinho enferma já há alguns anos, mas continua firme no Senhor, né? Ela disse que é uma assembleiana raiz, viu? Ela é uma assembleiana raiz. E o pastor Josinho nem se fala, né? O pastor Josinho, ele, apesar de jubilado, mas ele é um homem muito presente na igreja, né? Vocês são testemunhas aqui, né? E não só na igreja, né? No campo missionário ele não para, né? E, inclusive, eu quero trazer minha gratidão. Cadê Daniel? Está por aí? Daniel Pereira. Está lá atrás, né? Está ali Daniel. Daniel foi contratado sem salário pelo pastor Josinho. Virou motorista particular do pastor Josinho. Só vê Daniel carregando o pastor para cima e para baixo, para cima e para baixo. Sem salário. Sem salário nenhum. Já pensou uma coisa dessa? É dinheiro demais, sem salário. Mas é Jesus que faz essas coisas. Porque eu não sei se a igreja aqui de todos sabe, mas quando a diretoria da igreja conversou com o pastor Josino acerca da sua jubilação, e ele trouxe essa notícia à família, nós nos reunimos, nós os familiares nos reunimos com o pastor Josino e fizemos uma pergunta para ele, deixamos ele bem à vontade. Olha, o senhor pode continuar morando em Nova Cruz, o senhor pode ir para Canguaretama, tem familiares lá, pode ir para Natal, tem filhos morando em Natal, e pode ir para Touros, o senhor tem uma casa em Touros. E ele disse, Jesus já falou comigo, eu vou morar em Touros. Eu vou morar em Touros. Então foi ele que escolheu morar aqui. Né? E meus irmãos, era uma preocupação muito grande de todos os filhos, porque o pastor Josinho passou 50 anos como pastor de igreja e sempre foi esse pastor que vocês viram, ele não para quieto. Para ser depois de jubilado não para quieto, imagine quando era pastor de igreja. Então ele queria estar mexendo em alguma coisa, queria estar fazendo alguma coisa, queria estar numa congregação, queria estar visitando alguém. E isso preocupava muita gente, porque isso precisaria necessariamente parar, porque o pastor não seria mais ele ficaria numa cidade onde haveria um pastor para cuidar do rebanho, para cuidar do templo, das congregações. Isso nos preocupava muito. E meus irmãos, como foi bom saber que Deus foi quem direcionou o pastor Josinho para vir para Touros. Aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos, como a recepção ao pastor Josinho na igreja de Touros foi calorosa, irmão Rosário. Como o pastor Josinho foi bem recebido nesse lugar. E isso permitiu que ele continuasse na ativa mesmo sem aquelas preocupações do pastor. E aí o nosso coração começou a acalmar um pouquinho, né? Começou a acalmar quando vimos o cuidado que a igreja tinha com o pastor Josinho, de não deixá-lo só, de não deixá-lo isolado. O pastor Gerson recebeu o pastor aqui de uma maneira maravilhosa, e até nisso Deus providenciou a vinda do pastor Josinho para cá. Quando o pastor Gerson enfrenta aquele problema, o pastor Josinho estava ali para auxiliá-lo. O pastor Samuel assume, e apesar de nós nos conhecermos de Natal, né, ele coordenou vários setores ali em Natal, foi diretor da Rádio Nordeste Evangélica, estive várias vezes em congregações dirigidas por ele. Mas a gente sempre fica com aquela apreensão, né? Como é que vai ser? Mas, meus irmãos, o pastor Samuel é como se fosse um irmão nosso que está dirigindo a congregação de Touros, porque ele tem tratado o pastor Josinho como um filho trata o pai, né? Então eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Samuel, da nossa irmã Janice, que também tem tratado a irmã Eunice e ao pastor Josinho. Nosso irmão Joca, meus irmãos, como esse homem tem sido usado por Deus para abençoar a vida do pastor Josinho.
Pastor Martim de vez em quando recebe um vídeo, sabe? Recebe um vídeo do pastor Josinho comendo peixe num sítio, não sei onde, eu nunca fui. Mas o pastor Josinho tem sido levado, e com o Joca tem sido usado por Deus para abençoar a vida do pastor Josinho também, para o seu descanso, né? E nós louvamos a Deus pela vida do irmão Joca e de diversos outros irmãos. Se eu fosse citar aqui, eu acho que eu citaria quase a igreja toda, porque vocês têm sido bênção na vida do pastor Josinho, da nossa irmã Eunice. Cadê a Lidiane com a família dela? Lidiane, cadê? Estão lá por trás, né? Lidiane, ela tem ajudado e ajudado muito a nossa família. Jane, ela tem sido uma heroína, né? Cuidar de um idoso não é uma tarefa fácil. E nós, os irmãos, nem sempre podemos estar presentes, mas ela tem dedicado a sua vida para que a nossa mãe ela tenha todo o apoio necessário. Ela hoje é bem limitada, mas hoje, quando eu vinha para cá, eu me lembrava das muitas vezes que eu vinha aqui quando o pastor Josinho pastoreava esta igreja. E sempre que nós chegávamos, aí as nossas filhas gostam de lasanha. Aí Dona Eunice tinha que preparar uma lasanha, porque as netas gostam de lasanha. Mas eu já gosto do mocotó. Aí lá ela prepara mocotó, porque eu gosto de mocotó. Aí Belquice gosta de galinha caipira. Aí ela tinha que preparar uma galinha caipira, porque Belquice gosta de galinha caipira. Aí hoje, meus irmãos, a gente vem para cá, aí Jane quer fazer a mesma coisa. Minha filha, nós somos seus irmãos, nós estamos aqui, vamos ajudar você nos dias que nós estivermos aqui também. Não vá se preocupar com essas coisas, né? Mas nós louvamos a Deus, porque Jane, irmãos, Jane é a mãe de todos nós também. Acaba sendo a mãezona. Aquela mãezona que quer cuidar de todo mundo, né? Mas, meus irmãos, Deus tem cuidado dela também. Eu louvo ao Senhor, porque vocês têm estado presentes também. Liliane, muito obrigado por todo o esforço que você faz para ajudar a nossa mãe. Muito obrigado. Nosso tio Edmilson e Dagmar, talvez vocês não saibam disso também, mas na reforma dessa casa, né, aconteceu aquele incidente com a caixa d'água e acelerou o processo da reforma da casa. Os recursos financeiros não eram suficientes, aí foi aquela obra longa. E teve um irmão aqui da congregação, como é o nome dele, gente? O pedreiro? Elisonaldo. Elisonaldo está aqui? Cadê ele? Está ali, Elisonaldo, né? Está ali, irmão Elisonaldo, né? Muitas vezes a gente veio aqui no período da obra, estava só ele aqui, sozinho, para cima e para baixo, para deixar essa obra pronta, né? E no período do acabamento, Edmilson e Dagmar moraram aqui, irmão Rosário. Eles fizeram um acampamento aqui, trouxeram um frigobar, trouxeram um fogãozinho, faziam uma feirinha, um colchão, né? Arrumaram um cantinho, e Nilson passou meses aqui dentro, cuidando do acabamento da casa, cuidando da pintura. Nós louvamos a Deus pela sua vida, meu querido. O Senhor tem sido bênção para a nossa família, não é de hoje, não é de hoje. Desde o primeiro campo, irmãos, desde Porto Alegre, 1973, que o nosso tio Edmilson tem sido bênção para a nossa família. Tem trabalhado aqui, foi apenas mais um dos muitos trabalhos, dos muitos serviços que ele prestou à nossa família, enquanto servo do Senhor, servindo a Deus no campo. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu quero ser grato a todos esses irmãos e irmãs. Quero ser grato aos obreiros aqui da cidade de Touros. Todos vocês têm sido um instrumento de Deus para que o pastor Joãozinho permaneça lúcido. O pastor Joãozinho, com 83 anos, ministra a palavra de Deus. Mas a gente sabe que tem obreiros até mais novos que já não mais conseguem raciocinar, já não mais conseguem discernir. Mas ter o apoio de vocês tem sido essencial para que o pastor Joãozinho continue lúcido. E nós louvamos a Deus pela vida de todos esses amados obreiros, em nome de Jesus. José Luiz já foi citado aqui, né? José Luiz
presente de Deus para a nossa família, morava em Natal, veio morar aqui em Touros e acompanhou o meu pai também em Nova Cruz, e durante o período de construção também esteve sempre presente aqui, enfrentou uma luta tremenda com a esposa, com Verônica. Esta igreja orou durante muito tempo pela irmã Verônica, que graças a Deus está bem de saúde, graças a Deus, mas continua precisando de cuidados. O José Luiz não está aqui justamente porque todos os meses ele precisa vir para Natal com Verônica, e ele esteve recentemente em Natal, está morando em Upanema, é muito distante, ele não teve condição de estar aqui por isso, mas nós somos muito devedores, nós da família somos muito devedores a José Luiz por tudo quanto ele fez por nós junto aos nossos pais, não só aqui em Touros, mas também na cidade de Nova Cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que muitos de vocês foram pastoreados pelo pastor Josinho, e isso eu disse algumas vezes no templo sede, nós os irmãos, nós precisamos aprender desde cedo a dividir o nosso pai com muitos, né? Porque quando você tem só 3, 4 irmãos para dividir o pai, ainda é tranquilo, né? Mas todo o rebanho do Senhor se sente filho do pai. Precisamos aprender desde cedo que eles não são exclusividade nossa, da família. Nós precisamos aprender a compartilhar. E esta igreja, ela foi uma igreja onde o pastor Josino trabalhou e trabalhou muito. E eu tenho testificado acerca desta igreja em todos os lugares por onde eu passo. Porque qualquer pastor que gosta de trabalhar, qualquer pastor que gosta da obra de evangelização, qualquer pastor que entenda o seu compromisso com a igreja, ele vai amar a igreja de todos. É por isso que o pastor Gerson amou a igreja de todos. É por isso que o pastor Renovato ama a igreja de todos. Porque sabe que vocês são compromissados com o reino de Deus. E vocês foram presentes para o pastor Josino porque nem todas as igrejas por onde o pastor passou houve esse entendimento de que o pastor não trabalha sozinho. Às vezes o pastor tem um projeto tão maravilhoso, mas o projeto não consegue andar porque sozinho ele não consegue fazer. E não encontra na igreja o apoio necessário para desenvolver aquele projeto. Todos era o contrário. Os irmãos chegavam com os projetos para o pastor e diziam: pastor, o que o senhor acha de nós fazermos uma caminhada evangelística? Aí o pastor pensava assim: não, deve ser assim, 15 pessoas, 20 pessoas. Meus irmãos, as caminhadas evangelísticas que eram feitas aqui, com todo respeito, parecia aquelas carreatas de político, era aquela ruma de gente. Uma coisa me chamou a atenção aqui uma certa vez, que tinha um pilotão de bicicleta, um pilotão de moto, um pilotão de cavalo, todo mundo desfilando, para anunciar o Evangelho de Jesus. Era uma ruma de menino, um bocado de jovem, senhor de meia idade, senhor de idade, e todo mundo nas ruas falando de Jesus. Vocês nem imaginam o quanto isso alegrava o coração do pastor Josinho, ver uma igreja mobilizada fazendo a obra de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Vocês foram presentes para a nossa vida e continuam sendo presentes para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a rapidamente abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 103, onde foi feita a leitura bíblica. Bendize a minha alma ao Senhor,
e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, nos reunir nessa noite aqui para agradecer ao Senhor pela vida do pastor Josinho, da irmã Eunice, agradecer pelo matrimônio deles, é uma coisa que muito alegra o nosso coração, porque nós sabemos o quanto nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. E a história do pastor Josinho, da irmã Eunice, a trajetória que eles percorreram para chegar até aqui, não é uma trajetória de facilidades, não é. Mas, em tudo, eles foram gratos ao Senhor. Sair para o campo muito jovem e com muitos filhos. O pastor Josinho, quando saiu ao campo, tinha 6 filhos. O mais velho deles tinha 12 anos. Não é coisa muito fácil. Aliás, tinha 5, né? Um nasceu no campo. 5 filhos. O mais velho com 12. Não é tarefa fácil, né? E das muitas histórias que o nosso pai contou, e que até alguém já contou aqui, histórias acerca da vida ministerial do nosso pai, nós fomos designados para a cidade de Porto Alegre, e Porto Alegre naquela época era muito mais frio do que é hoje. E era uma cidade provinciana, não tinha uma única rua calçada, não tinha... A energia elétrica, faltava energia, só com uma nuvenzinha já faltava energia, era uma coisa tremenda. E nós morávamos em Natal, a alimentação do interior é aquela alimentação básica, você planta no seu quintal para colher e comer, né? O arroz é aquele arroz também plantado na beira do açude, né? Aquela coisa bem rústica. A gente não estava acostumado com isso. E nós sofremos demais. Tinha uma quantidade de frutas, de verduras, isso é uma riqueza, mas para uma criança que quer comer fruta e verdura no almoço, a gente não quer. E motivos para desistir, irmãos, eu acho que o pastor Josinho teve muitos, viu? Porque durante os 3 anos que por ali passou, 5 pessoas aceitaram Jesus. E dessas 5, uma foi embora. E a que foi embora foi justamente aquela que o Senhor salvou primeiro. E que era o seu auxiliar direto. Ele era sacristão da Igreja Católica. Jesus salva aquele homem. Ele também era professor no estado. Todo mundo conhecia. Então o pastor Josinho teve portas abertas. Para onde ia com ele, ele era bem recebido. De repente aquele cidadão disse: olha, eu consegui um emprego e eu não posso mais ficar aqui, eu preciso ir embora. Dá vontade de correr nessa hora, né? Dá vontade de correr. Senhor, não foi tu que abriste essa porta, Senhor? Não foi tu que enviaste esse obreiro? E agora, Jesus? Mas o coração grato, irmãos, ele sabe reconhecer quando Deus é que está operando. O mesmo pastor que dobrou os joelhos para agradecer ao Senhor, quando o Senhor levanta um obreiro, o mesmo pastor dobrou os joelhos para agradecer ao Senhor por aquele obreiro que estava indo e abençoou a vida dele. E ele foi muito bem sucedido, graças a Deus. E depois de algum tempo, pouco tempo, o pastor Josinho é substituído naquele lugar e vai para uma outra igreja. E naquela igreja ele encontra um número um pouquinho maior de crentes. Talvez tivesse uns 15 lá, todos os nós tínhamos uns 15, uns 20, 25. Olha só, sai de 5 para 25 já é um pulo grande, né?
Mas, meus irmãos, depender do cuidado de Deus e saber ser agradecido faz uma diferença muito grande na vida de um homem e de uma mulher. Todas as vezes que a gente lê esse salmo, bendize a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Todas as vezes que nós internalizamos isso e passamos a olhar o que o Senhor faz por nós todos os dias. Aqui mesmo na cidade de Touros foi realizado o encontro da melhor idade. E esse encontro da melhor idade começou lá na praia, uma caminhada, os idosos caminhando na praia. E eu lembro perfeitamente da palestra que foi ministrada, foi uma palavra rápida que foi ministrada na praia, por uma irmã nossa que é da área da saúde, e ela perguntou aos idosos que ali estavam se eles sabiam qual era o componente hospitalar mais caro. Ninguém sabia responder. Aí ela pediu, respire. Todos respiraram, todos soltaram o ar. Aí ela disse, o componente mais caro de um hospital se chama oxigênio. Olha quanto Deus é maravilhoso, irmãos. Ele cuida de nós. Nós temos oxigênio puro para respirar. Quantos de nós dobram os joelhos e diz, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu respiro ar puro. Quantos de nós faz isso? É muito mais fácil reclamar que a carne está dura. Poderia comprar uma carne melhorzinha assim. Reclamar que está insossa, que está salgado. Meus irmãos, reclamar que está com 87, não pode mais fazer aquilo que fazia quando tinha 30. Não é mais fácil? Mas Deus quer de nós um coração grato. E nessa noite, o coração do pastor Josino e de sua família exalam gratidão ao Senhor. Porque, meus queridos irmãos, só Deus pode fazer por nós aquilo que absolutamente mais ninguém pode fazer. Se nós estamos aqui de pé, celebrando ao Senhor este culto, é porque o Senhor tem dado vida, o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado disposição, o Senhor tem derramado do seu amor nos seus corações para cuidar da nossa família. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele tem planos especiais para cada um de nós. Se o pastor Josino, aos 87, ainda é um menino pregando por aí para cima e para baixo, é porque o Senhor ainda tem planos para desenvolver na vida dele. Se a irmã Eunice chega aos 82, linda como está, é porque o Senhor ainda tem planos na vida dela. E assim como Ele tem planos na vida dos nossos pais, da nossa família, Ele tem planos para a sua vida também, meu querido irmão. E se você recebeu um convite e aqui está hoje ouvindo estas palavras, é renovação da promessa do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Saia daqui hoje alimentado pela palavra, porque a palavra de fato alimenta a alma do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, que o Santo Espírito do Senhor, que o conduziu até neste lugar, que ele seja o guia fiel dos seus passos. Nunca deixe de olhar para Jesus ao tomar as suas decisões. E nunca deixe que a desesperança, depois dos 15, Jane, a gente começa a sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. A gente não pode desanimar por isso. Não podemos. Deus é quem nos dá a vida. É Deus que tira a vida quando lhe apraz. Meus queridos irmãos, como está alegre o nosso coração. Como é bom ver vocês neste lugar. Como é bom sentir o amor de Deus. O gesto de você vir aqui nessa noite significa para nós você dizer para os nossos pais: nós amamos o pastor Josinho, nós amamos a irmã Eunice.
E isso aumenta a nossa responsabilidade, Jair. Porque se nós já orávamos por esses amados irmãos, pelo pastor da igreja, pela sua esposa, pela sua família, pelos obreiros desta casa, nós aumentamos um pouquinho o grau de responsabilidade. Precisamos orar mais. Precisamos ser mais gratos ao Senhor por ter vocês do nosso lado. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero devolver a palavra ao pastor Samuel Renovato, em nome de Jesus. Deus, pela longura dos 87 anos que Deus tem dado. E o segredo dele chegar até aqui é cumprindo o mandamento do Senhor. Ele obedeceu seus pais, ele honrou seus pais, e a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias e tudo te vá bem sobre a face da terra. Então ele fez isso. Por isso nós estamos contemplando os 87 anos do pastor Josino, e eu quero dar a oportunidade a ele para se dirigir a todos nós e a Deus com o coração agradecido, que eu sei que ele está. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Diante de tanta coisa que foi dita aqui, eu estou perguntando: o que é que eu vou dizer? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu acredito que se fosse preciso passar a noite aqui, eu passaria, talvez não contasse a minha história toda, né, irmãos? Amém? Glória ao nome de Jesus. Estou muito feliz por estar aqui com vocês esta noite maravilhosa. Louvado seja Deus. E também agradecer a Deus porque vocês têm orado por nós, por mim, por minha família. Louvado seja Deus. E só Deus poderia fazer o que tem feito comigo nesses 87 anos. Né? 87 anos, dos quais 50, como já foi dito aqui, foi na obra de Deus. Saí, quando cheguei na primeira cidade, não havia nenhum crente ali, nenhuma denominação. E eu acho que naquela região era a única cidade que não tinha crente. E lá não tinha de nenhuma denominação. Ninguém era crente ali. E como já foi dito aqui, a primeira pessoa que aceitou foi o ex-sacristão, que trabalhou muitos anos ao lado dos padres, ali, pela graça de Deus. E como já foi dito, ele foi para Brasília, foi embora um ano depois. E de onde eu falei com ele, em Brasília, pela graça de Deus. E ele está bem, feliz, louvado seja o nome de Jesus. Então foi assim que eu iniciei, irmãos. Cheguei naquela cidade aos 34 anos de idade. Pela graça de Deus, passei ali 4 anos, louvado seja o nome de Jesus, e tudo o que eu podia fazer, fiz, mas apenas 5 pessoas aceitaram a Jesus. Mas a porta ficou aberta. Está lá uma igreja muito grande hoje, para a glória do nome de Jesus. Então, valeu a pena os anos que eu passei ali com tanta dificuldade, andando a pé, subindo aquelas serras e descendo aquela serra a pé, para a glória do nome de Jesus. Escreveu tudo isso.
Não é, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Valeu a pena, porque hoje está lá uma igreja linda, cheia de crente, glorificando e exaltando o nome de Jesus, já faz mais de 50 anos, né? Para a glória do nome bendito de Jesus. Então eu me sinto muito feliz por estar aqui nesta noite, juntamente com todos vocês. Foi muito bom passar por aqui 7 anos, também pela graça e misericórdia de Deus. Foi maravilhoso, não é, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui para agradecer tudo o que vocês fizeram por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Por tudo aquilo que vocês fizeram aqui no nosso tempo. Graças a Deus. Não tenho o que dizer de nenhum crente aqui desta cidade, para a glória do nome bendito de Jesus. E hoje estou aqui, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque essa reunião, esse culto, é um culto de gratidão a Deus. Eu estou aqui para agradecer a Deus, aleluia, por várias bênçãos que Deus nos concedeu aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Tá certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas Jesus é bom, é maravilhoso, tem nos ajudado, tem nos abençoado, e até aqui nós estamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez para conosco. Graças a Deus. Em primeiro lugar, eu anotei aqui, né, irmãos? O porquê de nós estarmos aqui esta noite. Primeiro, o aniversário da irmã Eunice. Essa mulher que trabalhou comigo 50 anos na obra. Passamos por 15 igrejas. E ela nunca disse, quando eu dizia que estava mudando, ela nunca disse, eu não irei. Sempre estava pronta. Eis-me aqui, vamos lá, em nome de Jesus. Graças a Deus. E Deus nos abençoou maravilhosamente durante toda essa jornada. 50 anos não é 50 dias. 50 igrejas, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 50 anos e em 15 cidades nós passamos, pela graça e misericórdia de Deus. Então estamos aqui nesta noite, o segundo ponto. É porque ele está completando hoje 82 anos de vida. Graças a Deus. Parabéns, Imanecida. Continua firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, como já foi dito aqui, pelos 66 anos de vida conjugal, né, irmãos? 63 anos de vida conjugal. Casamos dia 1º de outubro de 1971. Meu casamento não foi feito numa igreja bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Foi feito numa fazenda, na casa daquele que havia de ser o meu sogro. Quem fez o meu casamento foi o doutor Amaro Marinho, bem conhecido no estado, né? Foi juiz em Lages e foi deputado estadual em nosso estado. Foi ele quem fez o nosso casamento ali. Ela tinha 17 anos de idade, eu tinha 22. Casamos e pela graça de Deus estamos até aqui. Oh, glória a Deus. Unidos para a glória do nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que ela é minha prima. Tem gente que diz que casamento com parente não dá certo. Comigo deu mais.
Tenho 66 anos. Pela graça e misericórdia de Deus. Vamos ter o resto da vida, né? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Seja bendito o nome de Jesus, né, irmãos? E o quarto ponto, né? Josinas e Ulisses. E o culto em ação de graças também, por essa casa. Quando eu cheguei aqui, 2 anos depois, apareceu essa casa aqui para vender. Cadê Joca? Aí, irmão Joca me procurou, e outro irmão, eu não me lembro quem foi, e disseram que tem essa casa aqui para vender. Eu só queria vender essa casa, tinha uns filhos em Natal que estavam estudando, e ele queria construir lá uns quinetes lá, para os filhos ficar lá nessa casa, e queria vender essa casa. Eu disse, mas eu não estou podendo comprar não. Mas Deus abriu uma porta, e eu acabei comprando essa casa. Muito bem, irmão Petico, né? Cadê? Levanta aí a mão aí. Amém. Então, compramos essa casa e fizemos aqui uma reforma, né? Graças a Deus. Passamos 2 anos trabalhando. Cadê Rezonaldo? Olha o irmão Rezonaldo, o pedreiro ali de fama, né? Graças a Deus. Passamos 2 anos aqui, nesta casa, fazendo esta reforma. E hoje estamos aqui dentro desta casa, né, irmão? Para a glória e honra do nome de Jesus. E eu fiz uma promessa a Deus. Eu disse a Deus, promessa não, crente não faz promessa. Crente faz voto. Não é? E está escrito na palavra de Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir. É melhor que não votes e não pagues. É melhor do que não votar do que votar e não pagar. É isso aí. Então eu estou pagando essa conta hoje. Estava devendo. Louvado seja o nome de Jesus. Então esta casa foi Deus que nos deu para a glória do nome dele. Certo, irmão? Amém? Então nós estamos felizes, graças a Deus, por estarmos aqui pagando este voto. E agradecendo a Deus também por todas as bênçãos recebidas da parte de Deus aqui. E por onde temos passado também. Nosso muito obrigado a todos os irmãos que chegaram até aqui para estar conosco neste culto de gratidão a Deus. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao pastor que deu até uma força para que nós chegássemos até aqui hoje, pela graça de Deus, ao irmão Lindo, nosso irmão Matias. Deus abençoe a todos vocês, a irmã Rosário que está aqui. Eu não gravei o nome de todo mundo aqui, né, irmãos? Mas eu quero agradecer a todos vocês, o nosso irmão dirigente da congregação aqui do Bom Jardim, nosso muito obrigado, Daniel que está aí, e os meus filhos que estão aqui, a minha família que deram esse apoio, a irmã Rosário que está aqui pela graça e misericórdia de Deus, nosso muito obrigado e continuem orando por nós para que Deus nos abençoe e nos ajude em tudo, viu, irmãos? Muito obrigado, eu vou terminar, senão vai levar a noite todinha aqui o negócio. Pronto, pastor, muito obrigado. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, o irmão Jair pediu 3 minutinhos aqui, então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. A gratidão já foi expressada, né, pelo meu pai, por Janilson. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que o papai nos contou quando a gente soube que ele vinha para cá, né? Todos sabem que o problema de saúde que mamãe tem iniciou exatamente quando aconteceu aquele problema lá do assalto, né? E desde então ela não gozou mais de saúde. E aí quando o papai disse que quando se jubilasse queria vir morar em Touros, naturalmente a gente até se surpreendeu. E aí depois que já estava jubilado e tudo,
Aí a gente conversando, aí ele foi nos contar o segredo de ter escolhido touros. Janilson já falou, né? Deus falou ao coração do meu pai que era touros. E aí papai foi nos contar o segredo. Ele foi para Porto Alegre em 73 e todas as casas de Porto Alegre, a cidade e o município, todas as casas, papai evangelizou. A grande maioria dela com o irmão Francisco das Chagas, que era o sacristão que se converteu, né? Todas elas a pé. Ele chegou a cair várias unhas dos pés. Foram 4 anos nesse rojão. Depois ele mudou para a cidade de Frutuoso Gomes. Aí na cidade de Frutuoso Gomes passava um trem que vinha de Mossoró e até Souza, né? Isso, na Paraíba. Então, se era no sentido norte e sul, tinha o trem para se deslocar. Mas no sentido leste e oeste também tinha que ser a pé. E lá ele continuou também evangelizando, casa por casa, da cidade e do município também a pé. E foram mais 3 anos e meio, né? E aí depois, a terceira cidade foi a Serra de Martins. Só que na Serra de Martins, era como se fosse um campo. Era muito vasto. Muitas congregações já existiam ali. E aí ele não tinha como fazer a pé. Não tinha condição de fazer a pé. Só que quando ele saiu de Natal, tinha deixado uma casinha ali no bairro do Igapó. Aí ele conversou com a mamãe. Orou, pediu a Deus direção e Deus o direcionou. Ele conversou com a mamãe e disse: Eunice, vamos vender aquela casa de Natal, comprar um carro para empregar na obra, porque a gente não tem como alcançar esse campo todo a pé. E mamãe concordou. Isso fazia exatos 7 anos e meio que ele tinha saído para o campo. Preste bem atenção nisso. 7 anos e meio fazia que ele tinha saído para o campo. Ele vendeu a casa para comprar um carro e empregar na obra. Pois bem, aí agora vamos saltar para Touros. Quando ele comprou essa casa aqui, ele não sabia que daquela hora, daquele ano, 7 anos e meio para frente, ele ia se jubilar. Ele não sabia disso. E aí, depois que ele se jubila, é que a linguagem popular diz assim, caiu a ficha, mas não é. É que ele se lembrou, Deus o fez lembrar, que no início, com 7 anos e meio de campo, ele entregou a casa, vendeu a casa, comprou um carro e entregou na obra. Aí, faltando 7 anos e meio, olha o cuidado de Deus. Faltando exatos 7 anos e meio, Deus devolve a casa para ele. Aí ele hoje está jubilado, tem uma casa muito maior e muito melhor do que aquela casinha lá do Igapó, tem um carro, tem 6 filhos, tem acho que 12 netos e 3 bisnetos. Quer Deus melhor do que esse? Então esse é o motivo de estarmos alegres e agradecidos também ao povo de todos. Muito obrigado, a paz do Senhor. Amém, glória a Jesus. Que testemunho maravilhoso, né? Isso mostra de que Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você investe na obra de Deus, o seu tempo, a sua saúde, seus negócios, pode ficar certo. Deus não vai ficar lhe devendo. E a razão é simples. No dia do juízo, ninguém terá desculpa diante de Deus. Se alguém não permanecer firme, quando chegar lá vai dizer, mas eu dei meu carro na obra, mas eu dei a minha casa na obra, mas eu trabalhei para você. E ele vai dizer, mas eu também fiz isso por você. Eu dei de volta a você. Mas você não foi fiel. Não é? E eu não posso concordar com o pecado, com o erro, porque Deus é justo. Deus é justo. É por isso que Ele devolve tudo aquilo que você deu a Ele.
muito mais do que você pensa, Deus faz por nós, para que ninguém tenha desculpa diante de Deus naquele dia de chegar na presença de Deus, não é? Graças a Deus pela presença de todos os irmãos aqui, pelos obreiros que aqui vieram, pelos testemunhos, pela palavra que foi dada aqui, por todo o trabalho que foi realizado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ficar de pé, a hora chegou, já são 9h10. Tá. O nosso irmão Janilson está informando que vai ser oferecido um lanche para todos os irmãos que aqui estão. Daí ele quer explicar aqui como é que vai ser feita a distribuição desse lanche. Meus irmãos, eu sei que vocês mereciam uma coisa melhor, mas dentro das possibilidades nós organizamos um lanchinho para todos os irmãos que aqui estão. E eu vou pedir para os irmãos que estão aqui, todos os irmãos que estão aqui, por gentileza, não saiam por aquele portão. Todo mundo vai sair por aqui, porque nós vamos servir aqui nesse portão, na saída desse portão aqui. Então, vamos começar pelos irmãos que aqui já estão e a gente organiza direitinho para sair todo mundo e receber o seu lanchinho em nome de Jesus. Então, os irmãos que aqui estão na nossa frente, por gentileza, não saiam por aquele portão lá. Eu vou até pedir para Jailson fechar aquele portão ali, não deixa ninguém sair por lá. E todos saem por aqui e pegam o seu lanchinho em nome de Jesus. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós temos Santa Ceia, todos estarão ali, Santa Ceia integrada, todas as congregações, vamos louvar a Deus e bendizer o seu nome. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar o presbítero Joca para fazer esta oração, em seguida estaremos impetrando a bênção apostólica, perguntando se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus depois do que ouviu aqui nos testemunhos. A oportunidade é agora. Há alguém para Jesus? Parece que não, não é? Então, muito bem, irmão João. Cumprimento com o Pai do Senhor, Deus Santo, justo e maravilhoso, Criador do céu e da terra. Meu Deus, te agradeço por tudo que nós ouvimos nesta noite, Deus, o que o Senhor tem feito e ainda vai fazer no nosso meio. Também, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Deus, por esta tão grande oportunidade que o Senhor me ajudou a chegar aqui, pela vida de todos que chegaram. Também peço, leva para nossos lares em paz, nos dás uma noite de paz, nos guarda dos homens maus. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Curvemos as nossas cabeças e recebamos a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor aqui presente. E todos dizem amém. Cumprimente seu irmão e os irmãos vão sair.